Bom dia a todos. Estamos aqui para o segundo dia de reuniões do PMO de fevereiro de 2023, nosso segundo e último dia. Eu vou acompanhar vocês durante essa manhã para a gente passar a nossa programação. Eu vou compartilhar com vocês minha tela com a programação da manhã de hoje. Só um segundinho, pessoal. Vocês já estão vendo a minha tela? Hoje, nós vamos ter duas apresentações ao longo dessa manhã. Dia 27 de janeiro de 2023. A primeira apresentação vai ser feita pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, PRH. Vai começar na sequência. O título dela é Previsão de Afluências de Curto Prazo, fevereiro e março de 2023. A gente vai fazer um intervalo no fim dessa apresentação e vamos para apresentar os resultados do PMO de fevereiro de 2023 para a nossa gerência, a gerência de programação mensal. Por fim, às 10h30, a gente vai fazer a leitura da ata da reunião e prosseguir para o encerramento previsto para as 11 horas. Qualquer, essa programação da nossa manhã de hoje e já vamos dar início às nossas apresentações com a Ângela, com a previsão de curto prazo. Por favor, Ângela. Ângela, você está no mudo? Pedi para você tirar do mudo. Perdão. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui minha tela e fazer a apresentação da hidrologia. Já estão vendo minha tela? Perfeitamente, Ângela, pode seguir. Tá. Bom, então eu vou fazer a apresentação da afluência de curto prazo para fevereiro e para março de 2023. Bom, inicialmente eu queria apresentar a nova tabela de ENA, que está sendo usada a partir desse PMO, porque nós tivemos uma alteração com a entrada do aproveitamento de Barra Braúna na bacia do Rio Paraíba do Sul, no subsistema Sudeste. Então, a gente apresenta aqui a tabela de ENAs, os demais subsistemas continuam com os mesmos valores apresentados no PMO de dezembro, e a alteração só foi no subsistema Sudeste. Aí informo também que essa tabela vai estar disponível hoje ainda no portal Sintec, para consulta de qualquer pessoa que tenha interesse. Bom, iniciando pelo subsistema Sudeste, primeiro nós apresentamos a previsão de vazões para janeiro de 2023. A gente observa que desde o PMO houve uma leve variação nos valores previstos, então nós podemos considerar que uma previsão inicial foi boa, tá? Uma variação entre 116% e 120%. Agora, para fevereiro, deixa eu clicar aqui, desculpe, porque eu não estava vendo a tela inteira. Nós temos uma previsão para o subsistema Sudeste, fechando o mês de fevereiro em 109% da MLT, um pouco acima da MLT para fevereiro. Uma recuperação a gente está tendo, a gente já está no período úmido, tem tido chuvas em várias bacias, tivemos uma grande chuva agora no mês de janeiro, na bacia do Rio Grande, na bacia do Rio Paraná como um todo, então isso reflete aqui no subsistema Sudeste, tanto para janeiro e agora para fevereiro também, com a previsão também de chuva para fevereiro. Então, fevereiro, a previsão é que nós fechemos com o 30º maior valor do histórico. Agora, vamos detalhar as principais bacias de cada subsistema. Então, para o subsistema Sudeste, iniciando com a bacia do Rio Grande. A gente tem uma previsão de chuva aqui para o mês de fevereiro, para as próximas 2 semanas, mas mesmo assim, a gente está num patamar ainda um pouco de recessão, e com tudo isso a gente ainda fecha a bacia do Rio Grande com uma previsão de 120% da MLT. Para a bacia do Rio Paranaíba, nós ficaremos, a princípio, né, com a nossa previsão abaixo da MLT, com 94%, o percentual, mesmo tendo essa previsão de chuva, que não é um grande percentual, mas a gente tem chuva prevista para as 2 semanas à frente. Na primeira semana a gente tem um leve acréscimo e depois a gente tem uma recessão, e isso se mantém durante o mês de fevereiro.
Para a bacia do Rio Tietê, a gente também tem a previsão de fechar o mês acima da MLT, com 115%, e também há previsão de chuva para as próximas 2 semanas. Para a bacia do Rio Paranapanema, também muito próximo da MLT, com 97% de previsão, que fechemos o mês, e a gente pode observar que a partir da segunda semana um grande acréscimo aqui nas zenas, e isso se mantém até o final do mês, no mesmo patamar. Para a bacia do Rio Paraná, também fechando acima da MLT, 115% da MLT é a nossa previsão para fechar fevereiro. E a chuva que eu comentei, a gente pode observar aqui para o mês de janeiro uma grande elevação das zenas da bacia do Rio Paraná. Entrando no subsistema sul, a gente tem para janeiro também, houve uma pequena variação entre o PMO e o valor agora de fechamento. A gente saiu de 83% de MLT previsto, e teve semana que a gente houve um decréscimo, outra um acréscimo, e no final agora com a previsão de 93% da MLT para fechar o sul. Para fevereiro, a gente também tem, com as chuvas que estão previstas para a bacia, principalmente do Uruguai, a gente tem um fechamento de fevereiro previsto de 142% da MLT, correspondendo ao 18º maior valor do histórico para o mês de fevereiro. Para a bacia do Rio Iguaçu, a gente tem uma chuva considerável no final da primeira semana, e isso faz elevar bastante a ENA, e a previsão mensal em 148% da MLT. O Uruguai, que eu tinha comentado das chuvas também, assim como o Iguaçu, o fechamento também no mesmo período, a gente tem uma grande elevação da ENA a partir da segunda semana, depois há um decréscimo, mas mesmo com esse decréscimo, a previsão de fechar o mês é em 155% da MLT. Uma boa recuperação para o subsistema sul como um todo. Para o subsistema nordeste, nós temos também, eu acho que isso ficou para todos os subsistemas, a previsão de janeiro. Houve uma pouca variação do PMO para o valor do fechamento. Aqui no Nordeste, a gente variou de 104% a 108%, uma pequena variação entre todas as revisões. Para fevereiro, a gente chegou aos 100%, finalmente chegou, atingiu a MLT para o Nordeste. A gente tem uma estimativa de ficarmos no 46º maior valor para o mês de fevereiro. E agora, só a bacia do Rio São Francisco, a gente tem essa previsão de chuva para as próximas semanas, só tem um acréscimo na primeira semana, depois ele entra em recessão, e com tudo isso, a gente fecha o mês com 102%. Para o subsistema norte, a gente tem uma variação, foi o subsistema que mais houve uma variação, mas com tudo aí, assim mesmo, ficamos acima da MLT. A gente, no PMO, tinha uma estimativa de fechar o mês em 157%. Na primeira revisão, esse valor subiu e foi caindo ao longo do mês, fechando o mês agora com 135%. A previsão para fevereiro para o subsistema norte é acima da MLT, 129%, e correspondendo ao 17º maior fevereiro do nosso histórico. O acompanhamento agora da bacia do Rio Tocantins, a gente vê, assim como para os demais bacias e subsistemas, chuva nas 2 primeiras semanas, não tem uma grande variação ao longo do mês, e a gente deve fechar com 114% da MLT, para o SIM como um todo. Então, aqui a gente tem o nosso mapa, em que temos a previsão abaixo de 80%, na média, entre o que a gente considera entre 80% e 120%, e acima de 120%. Abaixo a gente tem o Jacuí e o Paraguaçu,
Acima a gente tem várias bacias, o Grande, o Uruguai, o Mucuri, o Amazonas, e as demais bacias do Sim ficando na média, como o Paraná, o Tocantins. Então, agora, o valor esperado, né, para cada uma das semanas, para cada um dos subsistemas, a gente vê que o norte ele sai na semana 1 de 80, indo para 165% na semana 2, devido às chuvas que estão previstas para entre a primeira e a segunda semana, e depois ele, embora caia, fica ainda bem acima da MLT, e para os demais subsistemas, apenas o Nordeste em que tem a previsão de iniciar o mês acima da MLT e fecha o mês abaixo com 88%. Agora, considerando os limites, né, superior e inferior de cada um dos subsistemas, a gente vê a amplitude, como sempre, o sul com maior amplitude entre o limite inferior e superior, mas agora no período úmido, isso já foi comentado em PMOs passados, a gente tem uma amplitude em todos os subsistemas. Para o cenário de vazões, a gente tem, a partir do mês de fevereiro, a gente agregou cenários de afluências, com 50 mil ruídos gerados, né? Para março, são 43 aberturas. Então, nós vamos ver agora cada um dos subsistemas. Para o subsistema Sudeste, a gente vê que a maior parte, a gente está na média, 46,2%, mas a gente tem uma distribuição tanto para ficar acima quanto abaixo dos 90% e acima dos 110%. Mas a maior parte dos cenários estão entre 90% e 110%. Já para o subsistema Sul, é o que tem maior amplitude, né? Também aqui na previsão para o mês da geração de cenários para o mês de março, a gente vê que, embora nós tenhamos o maior valor entre 90% e 110% da MLT, isso é bem distribuído, mas podemos considerar que para o mês de março também deveremos ficar acima da MLT. A maior parte dos cenários gerados nos mostrou isso. O Nordeste também, dessa vez, com uma grande amplitude, entre 90% e 110%, nós temos 15% apenas, e devemos ficar o mês de março abaixo, porque a maior parte dos cenários nos mostrou isso, né? Abaixo de 90%. E, finalmente, para o subsistema Norte, nós devemos fechar o mês de março também acima. A gente vê que 1,5% dos cenários apenas nos mostrou que podemos ficar abaixo dos 90%. Então, é bem provável que nós fechemos o subsistema Norte para o mês de março acima da MLT. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Devolvo a palavra a você, Tiago. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Com essa apresentação da Ângela, a gente encerra esse nosso primeiro bloco. A gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos, aguardar as perguntas que tiveram no nosso chat. Na volta do intervalo, a gente responde as perguntas e vai dar prosseguimento já com a apresentação sobre os resultados do PMO de fevereiro de 2023. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia a todas e todos. A gente vai dar prosseguimento à nossa reunião do PMO, segundo dia de reuniões. Temos 2 perguntas e um comentário no nosso chat. Vou fazer a leitura primeiro do comentário, que é do Norberto Alves. Na verdade, o Norberto comentou sobre se a gente não podia avaliar uma alternância da música do intervalo, que a gente sempre toca a mesma música no intervalo e tal, porque se não teria essa possibilidade de trocar essa música. Olha, Norberto, a gente tem outras opções aqui. A gente conversou com a nossa equipe, a Vox, que é a empresa que nós contratamos para dar o suporte tecnológico para a gente fazer essa transmissão, e eles têm algumas alternativas. A gente vai avaliar direitinho para tentar melhorar um pouco essa experiência. A gente vai avaliar sim, Norberto. Obrigado pelo comentário. Eu tenho outras 2 perguntas que vão ser para a Ângela. A primeira delas é do Ari Paixão, da Engie. Teria como apresentar o slide com a previsão de INA do subsistema Sudeste? Acabei não conseguindo ver o cenário de projeção do mês de março.
A Ângela vai apresentar de novo esse slide, Ari, e lembrando que ao final da reunião a gente disponibiliza todos os slides, todas as apresentações são disponibilizadas no Sintegre. Eu vou pedir a Ângela, por favor, para representar o slide. Por favor, Ângela. Oi, Ari, vou compartilhar aqui minha tela. Eu já deixei aqui no slide. Eu entendi pela sua pergunta que era isso que você gostaria de saber. Ah, não, eu parei aqui no Nordeste. Só um minutinho, por favor. Ele não... É a previsão para fevereiro do subsistema Sudeste, não é isso? 30º maior valor, 77.190 megawatts médios, correspondendo a 109% da MLT. Tá bom? Eu acho que era isso. Tá ótimo. Obrigado, Ângela. Eu vou, eu vou fazer a leitura da outra pergunta, que é do Alessandro Dutra, da Petrobras. Bom dia. Esse período úmido tende a ser um dos melhores do histórico. Bom, vou refazer isso, gente. Desculpa. Bom dia. Esse período úmido tende a ser um dos melhores do histórico? Houve algum fenômeno que explique tamanha melhora nas afluências? A Ângela vai comentar a pergunta do Alessandro. Quem nos fez a pergunta, Tiago, por favor? Alessandro Dutra, da Petrobras. Alessandro. Oi, Alessandro, bom dia. Realmente, tudo nos mostra que parece que esse período úmido, nós vamos ter, assim, um período úmido realmente favorável. Ontem foi apresentado pelo Eduardo, né, que nós estamos, segundo a climatologia, no período de laninha. A gente aqui do ONS determina os volumes de esfera para os reservatórios da bacia aqui do Sim, e há muito tempo a gente não viu um período úmido tão favorável. A gente tem feito revisões de volume de espera com frequência, coisa que não era feito aqui por nós do ONS há muitos ciclos. Eu digo ciclos porque, para a gente, o volume de espera ele é calculado de novembro, no caso novembro de 2022, até o próximo ciclo se encerra em outubro de 2023. Mas para bacia, algumas bacias, a maioria delas, com exceção do Sul e do Paranapanema, o nosso período úmido se encerra em abril, que é o período que a gente considera, de uma forma geral, como período úmido do Sim. Então, a gente está tendo revisões constantes, período úmido. Às vezes, a gente precisa fazer, dentro da mesma semana, às vezes até mais de uma revisão. A gente, com essas revisões, conseguiu diminuir consideravelmente, praticamente zerar, por exemplo, semana passada, o vertimento na bacia do Rio Paranapanema. Então, a gente considera, assim, que está um período úmido muito favorável, tendo realmente controles de cheias, como a gente há muito tempo não tinha aqui para a bacia do Rio Paraná, tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta, continuo à disposição e lembro a vocês que quaisquer dúvidas que não tenham sido esclarecidas totalmente aqui, ou que quiserem saber maiores informações, a gente tem a central de relacionamento com a gente e a gente está à disposição. Não só a nossa gerência da PRH, PR como um todo, como o ONS, tá bom? Muito obrigada. Devolvo a Obrigado, você, Ângela. Tiago. Obrigada. Tá ótimo, obrigado, Ângela. Com essa resposta da Ângela, a gente encerra as nossas perguntas desse bloco. Vou passar a palavra para a Daniele, que vai apresentar os resultados do PMO de fevereiro. Por favor, Daniele. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vou iniciar aqui o compartilhamento da apresentação. Só um segundo. Acredito que já estejam vendo, certo, Tiago? Em modo apresentação? Está carregando, só um minutinho. Carregou. Tá ótimo, Dani, pode conseguir. Ok, obrigada. Bom, então eu vou apresentar os resultados do PMO, da simulação com o modelo Decompre para o PMO de fevereiro. Na nossa agenda, nós vamos apresentar os principais resultados de ENA, previsão de carga, apenas um lembrete, né, das principais informações de entrada, importação de energia e os resultados em si, como CMO, armazenamento, despacho térmico de usinas ordinárias e também as usinas movidas a GNL.
Bom, começando aqui por ENA, conforme apresentado agora há pouco pela Ângela, cenário bastante favorável nos 4 subsistemas. Nós estamos com Sudeste com 109% da MLT, Sul com 142%, Nordeste na média 100% da MLT e Norte 129%. Nessa tabela, na previsão mensal, a gente também apresenta os valores de limite inferior e limite superior das previsões, né, de ENA. E um destaque só para as ENAs, para a MLT da ENA da primeira semana operativa desse PMO de fevereiro. Em relação à previsão de carga, no mês de fevereiro, a gente tem uma previsão de 73.221 megawatts médios. Esse valor oscila um pouco. Na semana do Carnaval tem uma redução esperada para 71.739 megawatts médios, nas demais semanas em torno de 73.000 megawatts médios. Então, esses são os principais, né, dados de entrada, e a partir daí a gente começa a apresentar os resultados. Lembrando, sobre importação de energia, nós recebemos oferta para importação de energia que a gente apresentou ontem também, né, na reunião do PMO. Isso é apenas um lembrete. Para a semana que vem, para o sábado, né, a partir do sábado, uma oferta para importação pelo Uruguai, enviada pela BTG Pactual, conforme apresentado nessa tabela. Não temos importação, oferta de importação pela Argentina, e essas informações não são consideradas na simulação energética, tá? Apenas na programação. Em relação a resultados, custo marginal de operação permanece zerado, tal como nas últimas semanas. Aqui nessa tabela a gente apresenta o CMO para a primeira semana, com esse destaque aqui, né, que com os CMOs para essa primeira semana, e os CMOs estimados para as demais semanas do PMO de fevereiro, que serão revistos nas reuniões semanais, serão apresentados aos senhores essa revisão, a partir da revisão das afluências e dos demais dados de entrada. Em relação a energias armazenadas, nós temos os 4 subsistemas, o valor de partida dos principais reservatórios dos 4 subsistemas, né, no Sudeste totalizando 68,3% da energia armazenada, no Sul 86,6%, Nordeste 74,5% e Norte 88,1%. Então, esse é o valor no início da primeira semana operativa, amanhã, no sábado, e a seguir apresentamos o valor ao final, estimado, né, simulado pelo modelo Decomp, ao final de cada uma das semanas operativas, né, dos dias 3, 10, 17, 24 e 3 de março. Apresentamos também uma estimativa aqui para o final de fevereiro, a partir da interpolação entre as 2 semanas, que contém os dias de fevereiro e março, e pode-se observar uma elevação, né, do armazenamento nos 4 subsistemas, num cenário bastante favorável, como já bem comentado aqui pela Ângela. Então, e o SIM saindo de 71,7, né, totalizando, né, esses 4 subsistemas, saindo de 71,7 e chegando a 78% da energia armazenada ao final de fevereiro. E a expectativa é de continuar, né, com os CMOs nulos para as próximas semanas. Em relação a limite de intercâmbio, a gente normalmente apresenta aqui um diagrama esquemático, onde a gente apresenta os principais limites que tiveram a sua capacidade atingida, fazendo com que houvesse eventuais descolamentos, né, de CMOs entre as regiões. Então, como não tem nenhum destaque aqui, os limites não foram atingidos e, portanto, os CMOs estão equalizados e estão nulos entre todos os subsistemas. Em relação a despacho térmico, começando aqui pelo despacho térmico para as usinas dos 4 subsistemas. Nessa tabela a gente apresenta a estimativa de despacho térmico, com destaque aqui para a primeira semana operativa, de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, e também uma estimativa de despacho para as demais semanas do PMO de fevereiro. Nesse gráfico à direita, a gente dá um zoom nessa informação de geração térmica da primeira semana, com um detalhamento da motivação do despacho, né? Se restrição elétrica, inflexibilidade ou ordem de mérito, onde pode-se observar, até em função do CMOs, né, nulos, o despacho térmico ocorre devidamente à declaração de inflexibilidade dos 4 subsistemas, conforme apresentado nessa tabela. No SIM, então, a expectativa é de um despacho de 4.387 megawatts nessa primeira semana operativa. Em relação ao despacho das usinas AGNL, nós hoje estamos comandando o despacho para a semana que se inicia no dia 1º de abril de 2023, porque a gente faz esse comando com 2 meses de antecedência, para essas 3 usinas, conforme apresentado nessa tabela, as usinas de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe 1, a gente apresenta os CVUs
né, os respectivos CVUs dessas usinas, e o benefício marginal, né, de despacho dessas usinas à GNL nessa semana operativa de 1º de abril. O benefício é nulo também, tal como o CMO, né, das últimas semanas, a expectativa é que também nessa semana de abril permaneça nulo. Portanto, como os CVUs são superiores a esse benefício marginal, não há indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custos para essas 3 usinas. Também não há declaração de inflexibilidade, portanto, seguimos sem despacho para usinas AGNL. Também apresentamos, isso também é divulgado no nosso relatório, né, nos relatórios do PMO, no IFPMO, no sumário, o despacho térmico semanal, por modalidade, por patamar de carga, por subsistemas. Aqui apenas um extrato, porque essa tabela é maior, mas a gente está nessa apresentação só a título de referência, um extrato das principais usinas que estão com declaração de inflexibilidade, que no caso é o único motivador de despacho, né, para essa semana, e estão aqui destacados os valores totais por subsistemas. Fica aqui a título de referência apenas. Em relação a informações adicionais, eu repito aqui o que a gente apresentou ontem, mas é sempre bom lembrar, no fórum do PMO, que é aberto às sextas-feiras, a gente pode receber dúvidas, questionamentos, então aqui tem o caminho no Sinteg para o envio dessas solicitações de dúvidas a respeito do DEC, o DEC preliminar do DECOMP foi publicado ontem, logo mais, por volta de meio-dia, devemos publicar o DEC definitivo, não havendo nenhum questionamento, o DEC preliminar vira o DEC definitivo e a gente publica no Sinteg. Hoje, então, de 9 a meio-dia, a gente está recebendo contribuições para o PMO, e para as revisões 1, 2 e 3, a gente vai abrir o fórum nos dias 3, 10 e 17 de fevereiro, sempre de 9 a meio-dia. Bom, mais uma vez, nos colocamos à disposição, a gerência de programação mensal, para envio de dúvidas. Nós temos 2 canais, um principal para envios de solicitações a respeito do sistema web PMO, envios de dados, que pode ser feito diretamente aqui para a caixa de correio pmo@ons.org.br, e as demais demandas podem ser encaminhadas para a nossa central de atendimento nos canais que vocês já conhecem. Tiago, eu fico aqui à disposição, em caso de dúvidas, encerro aqui a minha apresentação. Obrigada. Obrigado, Dani. Com essa apresentação da Dani, a gente encerra o 2º bloco. Nós vamos fazer mais um intervalo. Na volta do intervalo, a gente vai fazer a leitura da ata da reunião e responder as perguntas que estão no nosso chat. Muito obrigado, pessoal. Em 5 minutos nós retornamos. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui para o nosso bloco, nosso 3º bloco da reunião semanal. Desculpa, gente. Da reunião do PMO de fevereiro de 2023, nosso 2º dia de reuniões. A gente tem a primeira pergunta, que é do Felipe Wieser da Silva, da Noros Tecnologia. Bom dia. Vai haver atualização dos históricos de vazões de 1931 a 2021, com a inclusão do posto 135 de Barra do Braúna? Quando está programado para ocorrê-la? Vou pedir para o Arthur responder a pergunta do Felipe. Por favor, Arthur. Bom dia a todos. Felipe, obrigado pela pergunta. A gente está trabalhando para disponibilizar esse histórico lá no nosso produto de séries de vazões naturais, mas a gente já fez essa inclusão no Vazões, o arquivo Vazões, que foi disponibilizado para as rodadas do New Wave. E eu só queria comentar que esse post de Barra do Braúna, como passou pela reclassificação, esse histórico que a gente tem até 2021 é um histórico que foi informado pelo agente, não passou pelo nosso processo de consolidação. Então, acredito que ainda na próxima semana esse histórico vai estar lá no Sinteg. Obrigado. Muito obrigado, Arthur. Temos uma outra pergunta aqui, que é do Felipe Trazel, da Chesf. Por favor, enviar o link para download das apresentações dos PMOs. Obrigado. Felipe, a gente vai fazer diferente um pouquinho. A gente vai compartilhar com você como que a gente chega nesse link no Sinteg. Esse link está disponível no Sinteg e a gente vai compartilhar contigo o caminho para você chegar nele. Vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Vocês já estão vendo a minha tela e a gente vai aqui em meus macroprocessos. Se você pode clicar em conheça os macroprocessos, que aí você vai ver todos os macroprocessos do NS. Eventualmente,
por exemplo, a minha tela tem vários macroprocessos que eu já assino, há processos e macroprocessos que eu já assino, aí eles ficam aqui marcados para mim, mas eu não sei se você já assina algum, essa tela aqui de conheço macroprocesso, ela aparece para todo mundo, independente de qual processo você assinou. Vai abrir todos os nossos macroprocessos. O PMO, ele está dentro de programação da operação. Você vai clicar aqui para ele expandir a tela, expandiu a janela, e o PMO ele fica aqui, em programação mensal da operação energética. Na programação mensal da operação energética, vai abrir todos os produtos da programação mensal da operação energética. Entre esses produtos, estão essas apresentações realizadas nas reuniões do PMO. Se você marcar aqui, você vai assinar o produto. Vai assinar, ele vai vir laranjinha e toda vez que esse produto for atualizado, você recebe por e-mail uma informação de que ele foi atualizado. Ah, mas eu quero acessar um produto antigo. Então, você vem aqui em Acesse o Processo, que eu estou acessando o processo da programação mensal. Aí, dentro da programação mensal, eu vou em histórico de produtos. Uma vez que abriu o processo da programação mensal, você vai em histórico de produtos, espera carregar. Eu consigo ver todos os produtos. Ah, mas eu quero só ver as últimas apresentações da reunião do PMO. Beleza, tá aqui. Aí ele vai mostrar todas as apresentações das reuniões do PMO. Tá bom? Lembrando, aqui estão apresentados apenas as da reunião do PMO. Se você quiser as da reunião mensal, também temos elas. Ela fica em um processo separado, que não é da programação mensal. É um processo específico para essa reunião, que envolve várias gerências. Só um segundinho. Programação da operação. Aqui é o final. Reunião semanal da programação da operação. Esse processo só tem um produto, que é justamente o produto das apresentações da reunião semanal. Então, tá bom, Felipe. Acho que agora você vai conseguir reproduzir isso e ter acesso tanto às apresentações da programação, do PMO, quanto da reunião semanal. Tá ótimo. Então, respondemos a pergunta do Felipe. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no nosso chat aqui. Não temos mais perguntas no chat. Eu vou dar prosseguimento, então, pessoal, para leitura da ata da reunião. A ata do 1º de fevereiro de 2023, compartilhar minha tela. Vocês agora estão vendo a minha tela. A ata da reunião do PMO de fevereiro de 2023. A reunião ocorreu nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023 e a transmissão foi online, feita pelo site do INS. A programação mensal da operação, fevereiro de 2023. Como se desenvolveu a reunião do dia 26 de janeiro, as seguintes apresentações foram realizadas. Pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, APE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de fevereiro de 2023 para a elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, PEC, iniciou sua apresentação com os destaques do panorama dos indicadores econômicos recentes, que, assim como os efeitos relacionados às temperaturas e precipitação observadas, vem impactando na dinâmica da carga. Em seguida, foi apresentado o fechamento da carga no ano de 2022 dos subsistemas, e sim, com as respectivas taxas de crescimento em relação ao ano anterior. Dando seguimento, para o mês de janeiro de 2023, foram mostrados os valores estimados com base em informações verificadas até o dia 23 de janeiro, bem como as taxas de crescimento em relação aos valores observados em janeiro de 2022. Adicionalmente, foram apresentados os gráficos com a evolução da carga verificada ajustada comparada à carga verificada nos últimos 12 meses. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de fevereiro e março, consolidados no PMO de fevereiro de 2023, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos no Planejamento Anual Energético 2023-2027. Simples da gente visualizar, pessoal. Perfeito. Meteorologia e hidrologia. No dia 26 de janeiro, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Na primeira quinzena do mês de janeiro, a configuração da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, entre o final da segunda semana operativa e o início da terceira, sobre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, favoreceu a ocorrência de totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Grande, Paranaíba e São Francisco. Na segunda quinzena, predominou a condição de pancadas de chuvas nas bacias hidrográficas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte.
E o avanço de frentes frias pelo litoral das regiões sul e sudeste ocasionou chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu e Paranapanema. Devido ao padrão sinótico observado durante o mês de janeiro, a precipitação está acima da média histórica nas bacias do Rio Grande e São Francisco, e abaixo da média nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIM. A ocorrência de nebulosidade e precipitação nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, na primeira quinzena de janeiro, ocasionou temperaturas máximas entre a média e abaixo da média histórica. Na região Sul, Porto Alegre apresentou uma anomalia positiva de temperatura máxima, enquanto nas demais capitais a temperatura máxima variou entre média e abaixo da média. As capitais do Nordeste apresentaram valores próximos à média histórica, exceto em Recife, João Pessoa e em Teresina, onde ocorreu a anomalia negativa de temperatura máxima. O avanço de frentes frias para latitudes mais baixas na última semana operativa de janeiro desfavoreceu a geração eólica da região Nordeste. A configuração das ACAs entre o final da segunda semana operativa e o início da terceira desfavoreceu a geração solar fotovoltaica da região Sudeste. Climatologicamente, o trimestre fevereiro, março, abril, FMA, é marcado pelo final do período chuvoso nas bacias dos subsistemas Nordeste e Sudeste e Centro-Oeste. Aumento de precipitação no litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte. Em decorrência da aproximação da zona de convergência intertropical, a ZECIT, que também ocasiona redução da geração eólica no período. A temperatura máxima média continua elevada em todas as capitais brasileiras. O fenômeno Laninha continua, mas as previsões dos modelos climáticos indicam que o fenômeno deve se encerrar no decorrer do trimestre JFM, ou do trimestre FMA. Lembrando que o JFM é o janeiro, fevereiro e março. Nesta condição, há considerável redução da previsibilidade de efeitos associados ao fenômeno. Não há consenso de previsões de precipitação ou de temperatura e dos modelos climáticos disponíveis no momento. De forma geral, os modelos não indicam volumes de precipitação muito abaixo da média climatológica em nenhuma área do país. Em relação à temperatura, a maior probabilidade de temperatura entre os terços normal e acima da média no Rio Grande do Sul, mas sem consenso para as demais áreas do país. Com relação à previsão hidrológica, foram apresentados hidrogramas acompanhados da precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de fevereiro de 2023. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teles Pires e Xingu. Foi avisado que a HE Barra do Braúna foi incorporada aos processos de previsão e acompanhamento e mostrada a figura atualizada com a cobertura espacial do modelo hidrológico SMAP. Foi reforçado que desde o PMO de janeiro não é mais necessário o envio da previsão nos dias subsequentes para o restante da semana estimada. Em substituição, está sendo empregada a previsão do modelo SMAP. Foram então apresentados os resultados para o SIM e para os subsistemas das previsões estendidas, realizados com a precipitação prevista pelo modelo SMWF para o mês de fevereiro, empregando a precipitação prevista pelo modelo CFS para o horizonte de 9 meses. 27 de janeiro. Primeiramente, devido à entrada da UHE Barra do Braúna no processo de previsão de vazões, foi apresentada a tabela de MLT de ENA revisada, com mudanças somente no Sudeste. Em seguida, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de janeiro de 2023 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de fevereiro de 2023 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que todos os subsistemas apresentam valores iguais ou acima da MLT. Sudeste, 109%, Sul, 142%, Nordeste, 100% e Norte, 129%. Para o mês de março de 2023, foram gerados 50 mil cenários de afluências, que foram agregados em 143 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 46,2% dos cenários gerados apresentam ENA entre 90% e 110% da MLT.
Para o Subsistema Sul, 67,1% dos cenários de vazões indicam N entre 70% e 130% na MLT, com outros 27,8% acima de 130% da MLT. Para o Subsistema Nordeste, 66,6% dos cenários gerados encontram-se até 90% da MLT. Para o Norte, 86,1% dos cenários apresentam N entre 90% e 130% da MLT. Assuntos gerais. O representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., ENBPar, informou que a potência contratada pela ENBPar com o Itaipu para o mês de fevereiro de 2023 para o sistema brasileiro é de 9.535 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de fevereiro foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o PMO de fevereiro de 2023. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Eu vou descompartilhar a minha tela, vou dar uma última verificada no nosso chat, se tem mais alguma pergunta. Não temos mais pergunta, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos que estão nos acompanhando, a todos que acompanharam essa minha trajetória aqui no ANS nos últimos 3 anos, especialmente nos últimos 14 meses, aos quais eu fiquei à frente aqui da coordenação do PMO. Agradecer muito a parceria de todos os agentes, foi um momento muito importante, e para mim, para todos nós, e eu fico satisfeito de, por mais que eu esteja deixando essa coordenação, ela está em ótimas mãos, que está nas mãos da Daniele, que vai me substituir a partir do próximo PMO de março, e fica um agradecimento para todos vocês, e desejo todo o sucesso do mundo para a Daniele, todo o sucesso do mundo do ONS, uma instituição maravilhosa, um espaço muito bom de se trabalhar, que tem uma importância imensa para esse nosso setor elétrico. E muito obrigado a todos, pessoal. Bom dia.